Em razão da diversidade de regimes que temos no Brasil, diversidades de metodologias que temos no país, tanto na parte jurídica como contábil, fiscal, houve a necessidade de se criar ferramentas para que as famílias e as empresas possam perpetuar o seu patrimônio e as suas atividades. No entanto, ao longo dos anos, tal assunto foi deturpado, principalmente nas mídias sociais, onde é se tratado de uma forma muito simples, muito coloquial. E na verdade não é isso. Abrir uma holding, que é o que mais se fala hoje, não é tão simples assim, né? Nós poderíamos colocar as famílias e as empresas num risco tributário muito grande, né? Eu sempre digo que tem famílias que trocam o inventário por execução fiscal. E é por isso que aqui na OLV a gente cria uma estrutura com maior segurança. O planejamento patrimonial sucessório, ele é multidisciplinar. Ele exige a convergência de vários pilares: a contabilidade, o conhecimento jurídico, o conhecimento em compliance, o conhecimento em seguros, entre outros que se convergem para a criação da maior eficácia no planejamento patrimonial. Hoje, principalmente, com a reforma tributária, é crucial que as famílias se voltem para a organização e o planejamento do seu bojo patrimonial, porque haverá mudanças significativas na forma de tributação e de apuração desse tributo, principalmente, e que podem impactar e vão impactar de modo maléfico caso esse planejamento não venha a ocorrer oportunamente. O que há de se fazer então? A holding, ela é uma das ferramentas do planejamento patrimonial sucessório. Dentre outras, como um testamento, que é bastante conhecido, a procuração em causa própria, que tem sido falado bastante, mas quando bem utilizada, ela tem a real eficácia, os contratos, os acordos familiares, todos esses instrumentos servem de base para o planejamento patrimonial sucessório. E além disso, algo que ainda parece ser muito distante para as famílias e para as empresas é a internacionalização do patrimônio, com a criação de estruturas nos chamados paraísos fiscais, mais comumente utilizados o Caribe, Estados Unidos, Uruguai e a Suíça. Anexando essas ferramentas, a gente sim consegue entregar. A gente sabe, em razão de estudos, que um patrimônio hoje angariado ao custo de muito suor, ele perdura em condições normais por 3 gerações, né? É o que a gente chama de síndrome do riquinho, né? O filho de rico, riquinho fazendo alusão àquele velho ditado. E isso é um estudo científico feito por um planejador financeiro da Associação Brasileira de Planejamento Financeiro, a Planejar, onde foi diagnosticado dilação abrupta desse patrimônio já na 3ª geração, reduzindo a zero o patrimônio da família. Quando a gente lança a mão das ferramentas para proteção e perpetuidade do patrimônio, a gente consegue otimizar esse patrimônio à perpetuidade, para gerações futuras. E o mais importante, são tabus quando falamos em divisão patrimonial antes da morte. Muitos falam que estão adiantando a passagem do patriarca e tudo mais, mas não é isso. Com o planejamento patrimonial, existe uma regra de ouro. A regra de que a vontade do patrimonialista perdure até após a sua morte, fazendo com que todos os entes daquela família a respeite e, com isso, a longevidade desse patrimônio acaba sendo muito maior. Numa dinâmica maior, numa eficácia maior, a proteção tão almejada para o patrimônio familiar. O planejamento patrimonial sucessório é um dos assuntos mais debatidos hoje. Pessoal, esse era o nosso bate-papo de hoje sobre o panorama geral sobre o planejamento patrimonial sucessório. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu mesmo vou responder para você. Nos acompanhe no canal Pecuarista. Toda semana estaremos aqui trazendo as nuances do planejamento patrimonial sucessório. Muito obrigado!